Olá, quinto ano. Professora Aline na área. Vamos para mais uma aula de ciências. Então, o que a gente vai fazer hoje na nossa rotina? Nós continuaremos estudando o sistema urinário, né, que a gente começou na aula anterior. Então, vocês assistirão a videoaula, nós faremos a leitura das páginas 318 até a 323. Você em casa poderá pausar a videoaula se achar necessário. A professora vai explicar os conteúdos, nós iremos fazer algumas atividades, tá? Vocês podem pausar, continuar assistindo depois. E depois da aula, vocês farão as tarefas e enviarão para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp. Então, ler 1. Bom, na aula anterior, a gente falou sobre o funcionamento dos rins, do sistema urinário, né? Falamos de algumas funções do sistema urinário, né? Como filtragem do sangue. Nós falamos que o sangue precisa ser filtrado, ele precisa ocorrer a reabsorção de algumas substâncias pelos rins. E nós falamos que precisa ocorrer a excreção de algumas substâncias que são nocivas para o nosso organismo. Então, antes da gente continuar aqui, eu quero falar mais algumas coisas que os rins fazem. Então, eles regulam a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo. Eles fazem a manutenção do pH do sangue, tá? E são responsáveis pela manutenção da pressão arterial, tá certo? Então, a nossa pressão arterial também depende dos rins, tá certo? Então, quanto mais água a gente bebe, maior a nossa pressão arterial. Quanto menos água, menos líquido, né? Menor a nossa pressão arterial. Então, para isso, o corpo humano é perfeito, né, gente? Então, para que a nossa pressão não aumente, quando a gente tem muito líquido no nosso organismo, a gente elimina esse líquido através da urina, tá certo? Então, uma pessoa, quando ela tem insuficiência renal, o que acontece? Ela tem pressão alta. Por quê? Porque o líquido que está dentro do organismo dela, né, que precisa ser eliminado na forma de urina, ele não é eliminado na forma como ele deveria e as toxinas ficam circulando ainda pela corrente sanguínea, tá certo? Por isso, muito importante, melhor prevenir do que remediar, né? Queremos ter os rins saudáveis? Então, vamos beber água numa quantidade adequada. Cada vez que você for ao banheiro fazer xixi, se você se lembrar que você foi fazer xixi, você eliminou urina, e você falar, não, eu vou tomar um copo d'água agora para repor a água e os sais minerais que eu eliminei, você jamais terá problema, né? Claro que existe a predisposição genética e outros fatores, né, de risco. Mas assim, se você se manter saudável, né, você praticar uma atividade física, alimentação saudável, né, ainda você pode ainda deixar esses determinados genes não se manifestarem, né, para você ter um problema, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Beber bastante líquido. Foi ao banheiro, beba água, só para lembrar, tá certo? Então, os rins, eles regulam o volume sanguíneo, tá certo? Então, olha, vai muito além do que algumas pessoas pensam que é só de filtrar, né? Ele não é só o filtro. Ele regula, ele excreta substâncias, ele mantém o pH do sangue legal, a pressão arterial e ainda regula o volume de sangue. Então, continuando. Então, nós vamos entrar numa parte aqui falando sobre os medicamentos. Então, certos medicamentos causam mudança na cor da urina. Mas como saber se isso poderá ocorrer? Essa e outras informações estão contidas na bula, que é um documento que contém informações técnicas sobre os medicamentos. Você já leu uma bula? Né? Todo mundo aqui já tomou, aí em casa, já tomou algum medicamento na vida, né? Ou vários, muitos tomam todos os dias, alguns, né? E a gente precisa entender algumas informações que a bula contém. Então, eu trouxe uma caixinha de remédio aqui para vocês, tá? Só para mostrar, tá? E aqui, a parte mais importante, né? Tanto quanto o remédio, antes de eu colocar uma pílula na minha boca e tomar, eu preciso saber o que aquele medicamento vai fazer com o meu organismo, tá? Quais são as indicações, as contraindicações, as reações adversas que um medicamento poderá causar no meu organismo. Então, isso tudo tem onde? Na bula, tá? Isso aqui não é enfeite não, viu, gente? Isso aqui é pra gente ler, tá? Então, quando um médico ele indica um medicamento para você, você precisa ler a bula. Você sabe como é uma bula? Você sabe para que serve uma bula? Então, aqui tá o remédio, né? Aqui o potinho do remédio e aqui tá a bula, igual a que a professora trouxe aqui para vocês verem. Bula de medicamentos. A bula do medicamento descreve de forma mais detalhada as informações necessárias para a utilização mais segura do produto pelo paciente. Além disso, apresenta informações para que os profissionais de saúde orientem os usuários sobre a forma de uso adequada,
os cuidados possíveis e os problemas relacionados aos medicamentos, tá? Então, o medicamento ele pode ser bom para uma coisa, mas ele pode ser ruim para outra, tá? Novas regras para bulas. Até julho de 2011, todas as bulas de medicamentos apresentarão novas informações. Então, isso é antigo, né? A separação de bulas para pacientes com linguagem mais acessível. Então, se a gente observar, né? A gente passar o dedinho nos remédios, ele tem até o braille aqui, né? Para as pessoas que têm a deficiência visual conseguirem saber que tipo de medicamento que elas estão tomando, tá? A apresentação mais legível, com definições sobre fonte, tamanho, cor de impressão, espaçamento entre linhas, entre outros parâmetros. Definição de bulas padrão de informação para todos os medicamentos. As novas bulas dos pacientes estarão em forma de perguntas e respostas. Como este medicamento funciona, por que esse medicamento foi indicado, quando eu não devo usar esse medicamento, como eu devo usar, quais os males que esse medicamento pode causar. O que fazer se alguém usar uma grande quantidade desse medicamento de uma só vez? Porque às vezes, principalmente os idosos, né, eles às vezes esquecem, né, se eles já tomaram aquele remédio, vão e tomam de novo e pode ocasionar, né, um problema para a pessoa. Onde e como devo guardar esse medicamento? O acesso à bula de medicamentos é um direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988 e ratificado pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, exerça o seu direito e leia as informações constantes na bula. Mas se tiver alguma dúvida, fale com o seu médico e farmacêutico. Aqui está, consulte as bulas no site da Anvisa, www.gov.br/bulário eletrônico, tá? Aqui só uma coisinha, né? Às vezes eu falei, a professora falou os idosos, mas até eu esqueço, né? Já tô nisso aí, eu esqueço às vezes se eu tomei, então às vezes eu tenho que anotar o remédio se eu tomei ou se não, aqueles que eu tenho que tomar todo dia, tá? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? Esse livrinho aqui, o que devemos saber sobre os medicamentos? Importante ler. Se você quer saber mais, consulte a apostila da Anvisa, né? Que tem, aqui tá disponível para vocês pesquisarem aqui o Disque Anvisa, Disque Intoxicação, para você saber o que pode acontecer, né? Cuidado, uma informação muito importante, tá? A internet se transformou no principal veículo de comércio de medicamentos falsificados no mundo todo. Nem sempre o medicamento encomendado é o que você recebe e o efeito que ele terá sobre o organismo é imprevisível, tá? Evite comprar medicamentos fora da farmácia, mas se não puder evitar, compre de farmácia conhecida e regularizada pela vigilância sanitária. Muitas vezes a gente está lendo alguma coisa na internet e aparece lá um medicamento para calvície, um medicamento para emagrecimento, né? E daquele jeito assim, que foi muito rápido, como perder 20 quilos em tantos meses. Gente, fica de olho nisso aí, né? Nós somos responsáveis, nós temos que ter consciência, né? E saber que na internet não tem só coisa boa, tem muita coisa falsa, né? O ideal é emagrecer de maneira gradativa, né? Não existe milagre nisso. Então você tem que ser o quê? Um cientista nessa hora. Informações ao paciente. Então, o que eu preciso saber sobre esse medicamento que eu vou tomar, né? Qualquer que seja ele. Qual é a ação do medicamento? O que é a ação? Informa a atuação do medicamento no corpo. Em que órgão ele vai estar atuando? Lembrando que tem medicamentos que atuam em mais de um. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho, porque às vezes ele faz bem para uma coisa, mas faz mal para outra, tá? E aqui tem o cloridrato de fenazopiridina, que é um analgésico do trato urinário, ou seja, atua diretamente no sistema urinário. Aqui tem as indicações do medicamento. Para que serve a indicação, professora? Informa para qual doença esse medicamento deverá ser usado. Então, o cloridrato de fenazopiridina é indicado para o alívio de disúria, que é dor no momento de urinar, dor, ardor e outros desconfortos decorrentes da irritação da mucosa do trato urinário, causados por infecção, trauma, cirurgia ou outros procedimentos hospitalares. Riscos do medicamento, né? Então, quais são as contraindicações, né? O que é uma contraindicação? Em quais condições o medicamento deve ser evitado, né? Então, o cloridrato de fenazopiridina é contraindicado a pacientes com problemas renais, olha o perigo, ou problemas de fígado graves. Então, a pessoa lá está com problema de fígado, a pessoa está com problema renal. Então, esse medicamento deve ser evitado, tá? Tem que tomar cuidado.
Ele ajuda numa coisa, mas ele pode prejudicar outra, certo? Esse medicamento ainda já está grifado aqui para vocês verem. Está indicado somente para uso adulto. Será que uso adulto, criança pode tomar? Claro que não, né? Então eu não posso. Eu tomo esse medicamento, eu não posso deixar minha filha tomar, que é criança. A gente tem que ficar de olho nisso. Então aqui, trato urinário, o que é isso? Inclui os rins, os ureteres, a bexiga, a próstata em homens e a uretra. O que é mucosa, professora? É um tipo de tecido que recobre internamente certas cavidades do corpo, como a boca, o nariz, o estômago e etc. O que são problemas renais? São doenças que afetam os rins, tá? Reações adversas, né? É aquilo que você não estava esperando. São reações não desejadas que o corpo apresenta quando tomamos determinados medicamentos. Cloridrato de fenazopiridina produz uma coloração vermelha-alaranjada na urina e nas fezes, podendo manchar as roupas. Então vamos pensar se ele pode manchar a roupa. O que será que ele faz com a mucosa dos nossos órgãos? Gente, vamos pensar, né? Pode ainda causar a descoloração de fluidos e tecidos corpóreos como unhas, lábios, esperma e etc. Tá? E já foram observadas manchas em lentes de contato. Então, pessoal, não precisa falar mais nada, né? A gente tem que saber, né, se faz bem, se faz mal, por isso daí você já tira suas próprias conclusões. Agora responda. Ah, qual é o nome do medicamento? Grife-o no texto. Nossa, eu não lembro, o nome é tão... Cloridrato de fenazopiridina, né? Facinho o nome dele de guardar, né? Qual é o significado das palavras analgésico e infecção? Procure no... Opa, a professora passou aqui. Procure no dicionário. E anote-os. Então, analgésico. Para que o analgésico serve? Né? Vamos pensar. O que ele vai fazer no nosso organismo? Ele vai tirar o quê que a gente está sentindo, né? Tirar a dor, né? Aquele mal-estar que a pessoa está. Lembrando, tá? Não é porque a minha mãe, né? O meu pai, o meu irmão, a minha irmã tomou um determinado medicamento que a gente chama de analgésico e que para ela é ótimo, que para mim vai ser igual. Porque cada organismo é um organismo diferente. Nós estamos vendo isso conforme a gente está vendo esse desenrolar, né, da pandemia pelo Covid-19, né? Que a gente está vendo as pessoas com comorbidade, outras que não, e a gente está vendo que isso, né, tá tendo um desenrolar muito diferente do que a gente imaginou, né? Tem pessoas que estão morrendo e que a gente antes não sabiam que tinha algum problema de saúde. Então a gente tem que parar, ponderar, ou seja, né, ver o que é certo, o que é errado para a gente chegar a uma determinada conclusão, né? Então, todos estamos em risco. Não é apenas as pessoas que têm comorbidades, todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Usar máscara, limpar a mão com álcool gel, lavar a roupa, né? E cuidar da nossa família em geral, né? Nos alimentar bem, beber bastante água, né? Para o nosso pH sanguíneo ficar equilibrado, tudo isso. Mas a gente também tem que lembrar que o analgésico, ele não tem o mesmo efeito em um organismo e em outra, tá? Eu, por exemplo, tenho determinados analgésicos que eu não posso tomar porque eu passo mal, tá? Então, abaixo minha pressão arterial. Então, o que acontece? Eu sou um organismo diferente de outras pessoas. A mesma coisa remédio para gripe, quando a gente vai tomar, né? Quer dizer, não cura a gripe, mas diminui a sintomatologia, né, da pessoa. Então, o que acontece? Tem o mesmo efeito numa pessoa e na outra? Não, nenhum medicamento. Por isso que existem N tratamentos, tá certo? E a infecção. O que é infecção? Lembra que a professora falou de antígeno, né? Que é um corpo estranho, um anticorpo, uma célula de defesa que é produzida para combater um determinado mal, como, por exemplo, uma infecção, né, que é causada por um patógeno, ou pelo mau funcionamento de um determinado órgão do nosso corpo, né, entrou em contato com alguma bactéria, ela se alojou, causou uma infecção naquele determinado órgão, né? Então, aqui, complementando, então o nome do medicamento está lá, cloridrato de fenazopiridina. O analgésico é um medicamento que diminui ou bloqueia a dor, e a infecção é a invasão, o desenvolvimento e a multiplicação de um micro-organismo. Só para lembrar aqui, tá? Então, alguns analgésicos, eles diminuem ou bloqueiam a dor. Onde que eles atuam, né? Os analgésicos. Eles atuam também, alguns, né? Eles atuam tanto naquela parte que você tá sentindo a dor, né?
Vamos só relembrar, tô com dor de cabeça, né? Como que eu sei que eu tô com dor de cabeça? Nós temos nervos distribuídos pro nosso corpo inteiro, né? Por todo o nosso corpo, que a gente chama de sistema nervoso. Então, esses nervos são responsáveis por causar a sensação de pressão, de dor, né? De prazer, de etc, né? De calor, de frio. Então, esse analgésico, ele vai atuar onde? No sistema nervoso, tá? Então, ele vai bloquear o efeito dessa dor momentaneamente por um tempo e, se persistir, tem que procurar um médico. Aí, a continuação aqui. Tais como vírus, bactérias e etc. no organismo, causando doenças. Para que serve esse medicamento? Que medicamento, professora? O cloridrato de fenazopiridina. Ele serve para aliviar a dor ao urinar. Esse medicamento pode ser usado por crianças? Lembra que a professora ainda deu ênfase no que estava lá grifado para vocês? Então, na bula, grife a informação de quem pode utilizá-lo, tá? Então, esse medicamento não pode ser utilizado por crianças. Esse medicamento tem algum efeito prejudicial ao trato urinário? Explique. O medicamento cloridrato de fenazopiridina produz uma coloração vermelha alaranjada na urina, que a gente viu que pode provocar até mudança na coloração, né, das mucosas. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Você sabia, 2? Urina verde, roxa, azul, preta? Saiba o que pode causar a mudança na cor da urina. Então, aqui temos a cor da urina e aqui as possíveis causas. Então, acastanhada ou amarelo escura. Urina extremamente concentrada devido a pouca quantidade de água para diluí-la, ou seja, essa pessoa está bebendo pouca água. Uso de certos medicamentos também pode provocar. Cor alaranjada. Urina muito concentrada, bebeu pouca água, presença de sangue na urina, ingestão de beterraba, cenoura e amora silvestre, ingestão de alimento com corante de cor alaranjada ou vermelha, uso de certos medicamentos, ingestão de vitamina B, principalmente a B2, desculpa. Arroxeada pode ser sinal de infecção urinária, em geral por bactérias, ingestão de grandes quantidades de amora ou beterraba. Urina vermelha, sinal de sangramento nas vias urinárias, uso de certos medicamentos, ingestão de alimentos como beterraba e amora, ingestão de vitamina B ou uma doença chamada de meta-hemoglobinemia, certo? Esverdeada, ingestão de corante, principalmente o azul de metileno que a gente usa em laboratório, ele é um indicador, tá? Ingestão de alimentos como aspargo, infecção urinária causada pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, uso de certos medicamentos, de cor azulada, uso de certos medicamentos, ingestão de corantes como azul de metileno, ingestão pela bactéria, de novo, a Pseudomonas aeruginosa, doença que se manifesta em recém-nascidos chamada síndrome da fralda azul, preta ou marrom escura, algumas doenças como icterícia e o uso de certos medicamentos. Você já ouviu falar na formação de cálculos renais, mais conhecido como pedras nos rins? O que são elas? Por que se formam? Leia o texto a seguir para saber a resposta a essas questões. Lembra do bom funcionamento? Lembra que a professora falou que tem algumas substâncias que o nosso corpo precisa, mas quando elas estão em excesso, elas têm que ser eliminadas também, né? Que a gente chama de substâncias boas. E a gente também, a professora também falou que tem, nessas excretas saem as substâncias ruins também, tá certo? Então vamos só dar uma relembrada, né? Bebi pouca água, ou eu usei aqueles corantes, condimentos, né? Suco em pó, refrigerante em excesso. As pessoas que costumam abusar do sal na comida e ingerem pouca quantidade de água podem ter problemas no sistema urinário. O sal de cozinha e os sais presentes em alguns alimentos que podem formar pequenos cristais, que a gente chama de pedras, nos rins e nas vias urinárias, o que ocasionam em dores muito fortes, além de comprometer as funções desse sistema. Olha que legal aqui, dá pra gente ver direitinho. Aqui nessa figura, vou vir aqui para mostrar para vocês. Aqui dá pra gente ver direitinho, né? Aqui estão, lembrando, né? Os ureteres, aqui tá a bexiga, né? Então, a pedrinha tá aqui. Então, ó, pedra no rim, no ureter e na bexiga urinária. Então, olha o perigo disso aqui, né? Às vezes ela precisa ser eliminada, mas o tamanho dela é muito grande, né? Então, às vezes é necessária intervenção cirúrgica, tá? Então, mostrando aqui o rim, ó. Internamente, que a professora tinha mostrado e feito analogia na aula anterior para vocês da laranja, né? Então, aqui está o córtex, aqui estão as pirâmides renais, tá certo? Aqui as pirâmides renais, aqui nessa parte está a medula, aqui a gente vê os cálices renais, aqui o hilo,
tá? O hilo renal que vai desembocar nos ureteres, tá certo? Continuando, então, aqui estão já as pedras, infelizmente, né, formadas, que foram retiradas das vias urinárias, tá? É muito importante ficar de olho, né, a gente fazer um exame, né, a gente fazer um ultrassom, pra gente ver com ultrassom abdominal, como está o funcionamento não só do rim, né, dos rins, do nosso fígado, do pâncreas, né? Pra quê? Pra gente ver como que tá nosso organismo. A gente deveria fazer isso pelo menos uma vez por ano, né, anualmente, fazer aquele check-up em geral. Porque, às vezes, você pode estar com aquela areinha antes, né? Formando aquela areinha, ainda não virou pedra. Aí o médico, ele te passa algum medicamento, você bebe bastante água, muda a sua alimentação, equilibra essa alimentação, e aí você não tem a formação de pedras. Lembra que prevenir é melhor do que remediar. Existem várias causas que podem levar à formação dos cálculos renais, como o consumo de grande quantidade de cálcio e de proteína na alimentação. O sedentarismo, a obesidade e o volume insuficiente de urina. Então, a pessoa é sedentária, não pratica esporte, ela tá obesa, aumentou muito de peso, né? E ela tá urinando pouco. Tem gente que acha que nossa, eu não tenho tanto problema, eu urino, né? Tem gente que acha que é vantagem. Não, eu nem levanto de madrugada para urinar. Nossa, então tem alguma coisa de errado, né? Porque o certo é você levantar para fazer xixi. Cada vez que levantar, beber um copo de água, né? Sinal de que seus rins estão funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Então, não se deve ficar segurando urina, tem que ir para evitar, principalmente nas mulheres, né? Que a uretra, ela tem um canal mais curto na mulher, então a gente, infelizmente, sofre com a infecção urinária, né? Que fica muito perto ali do canal da vagina, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? E aqui, continuando, só para relembrar, a gente falou do cálcio em excesso, né? Cálcio é bom, nosso corpo precisa, mas a gente tem que controlar também, nada em excesso é bom. E a proteína, regular a ingestão de proteína, tá certo? Tomar cuidado aí no excesso de carnes. Quando isso ocorre, se diz popularmente que a pessoa está com pedra nos rins e é necessário uma intervenção médica para quebrar as pedras em partes menores, de forma que possam ser eliminadas pela urina. Então aqui está a representação do rim recebendo tratamento para quebrar um grande cristal em pequenas partes, facilitando a sua eliminação. Então aqui ele está recebendo o tratamento e aqui ele está sendo quebrado, né, para ser eliminado. O que pode ocorrer também sangramento, tá, gente? Agora responda. O que são as pedras que se formam nos rins e nas vias urinárias? As pedras nos rins e nas vias urinárias são cristais que podem se formar quando há excesso de sal no sangue e pouca ingestão de água ao longo do dia. Então, olha aí a importância de se diminuir o sal, né? Aquela pessoa que acha vantagem em falar, eu gosto que o sal apareça, né? O rim não gosta não, viu? Os rins não gostam não, então a gente tem que pensar, tá? B. Quais órgãos do aparelho urinário podem ser acometidos pelos cristais? As pedras podem acometer qualquer ponto do sistema urinário, como os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. O que significa isso? Significa que você pode ter uma pedra que saiu dos rins, foi se alojar em outras partes, como por exemplo na bexiga, não conseguiu sair, nos ureteres. E se fechar o canal, se ela for muito grande, isso é um problema, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque vai impedir a eliminação da urina. Então aqui tem um vídeo para você assistir, tá? Após a nossa videoaula, se você quiser acessar para você saber mais, né, sobre a Fundação ProRim, Educar para Prevenir, lembrando, né, que a professora já falou. E vamos lá para medidas preventivas para a saúde do sistema urinário. Quando os rins não estão funcionando corretamente, o corpo acumula toxinas. Lembra que a professora falou? Então, quando a pessoa ela tem insuficiência renal, ela vai acumulando no sangue essas toxinas, ela não consegue produzir urina suficiente, então essas toxinas ficam retidas dentro do corpo, tá certo? E isso acarreta sérios riscos à saúde. Por isso, é preciso cuidar bem do sistema urinário. Veja algumas medidas necessárias para isso. Beba bastante líquido ao longo do dia, a primeira, tá, gente? Eu tomei um suco, ele tem água, mas ele não é a água, tá? A água, ela não vai trazer, ela não vai te engordar, ela não vai te fazer mal, ela não vai ter o açúcar em excesso, né? Então, ela vai ter o suco, tudo bem, se você não colocar açúcar, ele vai ter o açúcar da fruta, né? Que a frutose não faz tanto mal quanto o açúcar que a gente usa, né? Mas, a gente tem que lembrar que tem que ser a água,
que a gente tem que tomar em maior quantidade. 2, diminua o consumo de sal. Então, gente, evitem o sal, tá? 3, mantenha o peso corporal adequado. Então, a gente tem que fazer uma atividade física para que isso aconteça, né? 4, pratique atividades físicas regularmente. Então, se a gente fizer tudo isso, a gente vai estar, né, promovendo o bem-estar do nosso sistema urinário ou sistema excretor, né? Por que excretor? Porque ele está eliminando as toxinas. Ler 3. Você já ouviu falar no teste antidoping que é feito em atletas por meio do exame de urina? Leia o texto e saiba mais sobre o uso de drogas proibidas no esporte. Doping no esporte. Normalmente, quando ocorrem competições esportivas importantes, como os Jogos Olímpicos, entre outras, ouvimos notícias sobre a realização de testes, olha aqui, já está grifado, tá? Para saber se algum atleta utilizou drogas proibidas, para aumentar seu desempenho físico, né? Então, quer dizer, a pessoa vai fazer a atividade que ela faz com melhor desempenho, tá certo? O uso de substâncias ou métodos artificiais para aumentar o desempenho atlético é chamado de doping. E isso se tornou uma preocupação tão grande que os Estados Unidos criaram uma agência antidoping. Então, olha aqui, muitas pessoas fazem o uso de medicamentos para melhorar o quê? O desempenho atlético aqui, né? A gente está vendo um halteres aqui na nossa imagem. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que refletir sobre isso, né? 1000 vezes melhor você chegar no corpo ideal, né, através da atividade física normal, do que você tomar determinados medicamentos que farão mal para os seus rins, né? Mas por que alguns esportistas usam drogas? Todos os esportistas sabem que o treinamento é o melhor caminho para a vitória. No entanto, olha aqui, tá grifado, você pode pegar o seu grifa-texto e grifar aí no seu material em casa. Alguns optam por recorrer a substâncias proibidas ou outros recursos que potencializam seus esforços e oferecem um atalho para a vitória, ainda que coloque em risco sua saúde e sua carreira. Quer dizer, a pessoa não se preocupa com o futuro, né? Tem gente que só se preocupa em ter o corpo ideal, mas a gente tem que preocupar em ter a vida ideal, né? Em viver mais e viver bem, né? De que me adianta ficar com um corpo ideal se eu vou prejudicar meus rins, meu fígado, né? Que vão secretar, que vão fazer o metabolismo dessas substâncias, dos medicamentos, né? Entre as drogas utilizadas estão os diuréticos, que agem nos rins para aumentar o fluxo de urina, são prescritos para tratar aumento da pressão arterial e também compõem remédios para emagrecer. Alguns atletas, portanto, usam os diuréticos tanto para controle de peso como para esconder o uso de outras drogas, como a gente viu já em várias Olimpíadas, em várias competições, que alguns atletas, eles usaram isso para melhorar o seu condicionamento, só que eles foram pegos no teste antidoping e eles perderam os seus títulos, as suas medalhas, né? Justamente, claro, né? Porque eles passaram na frente de outros que não estavam fazendo uso de medicamentos, né? De drogas, e que ficaram atrás deles nas competições. Então, o ideal é a gente ser honesto, né? Ser ético. Continuando. Mas isso tem graves efeitos colaterais, desidratação, vertigem, cãibras e problemas no coração e nos rins. Então, o que significa a agência antidoping? Organização criada com a finalidade de promover ações de combate ao uso de drogas pelos atletas. O que são efeitos colaterais? São reações não desejadas que o nosso corpo apresenta quando tomamos determinados medicamentos. E o que é desidratação? Estado que se caracteriza pela baixa concentração de água e de sais minerais no corpo, podendo impedir que ele realize suas funções normalmente. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso antes de tomar um simples medicamento, pessoal, tá? Então, vamos ficar de olho na bula dos medicamentos. Não é só, eu tô sentindo tal coisa, eu vou tomar um medicamento, não. Tem que tomar cuidado. Identifique grifando no texto que a gente já fez 3 passagens que demonstram o uso de doping, que o uso de doping no esporte é ilegal. Nós já fizemos. B. Identifique e copie a passagem que informa sobre o conhecimento que atletas têm de que o doping traz prejuízos a seu organismo. Então, aquela parte que fala. No entanto, tem a percepção de que algumas drogas e outros recursos podem potencializar seus esforços e oferecer-lhes um atalho, mesmo com risco à sua saúde. Então, e muitos não estão nem aí. C. Por que a urina é utilizada no teste antidoping? A urina contém resíduos eliminados do organismo, inclusive substâncias químicas como uma droga que tenha sido utilizada pelo indivíduo.
D. Por que o uso contínuo de diuréticos pode causar desidratação? Os diuréticos aumentam a quantidade de urina produzida e, portanto, o corpo elimina mais água, que podem levar a um quadro de desidratação. Então, a gente tem que tomar cuidado. E chegamos na hora da tarefa. Releia o texto Pedra nos Rins e faça o que se pede. Você pode reler em casa, tá? A professora vai continuar com a explicação aqui por causa do tempo. A. Pesquise 5 alimentos industrializados que contenham grande teor de sódio, sal em sua constituição. Nossa, não é difícil achar não. Em casa tem vários, né? Busque essas informações em rótulos, revistas ou na internet. Não se esqueça de anotar a quantidade de sódio presente no alimento, criando um quadro como o que você vê a seguir. Então, aqui já tenho um exemplo para vocês. O alimento, a mortadela, teor de sódio aqui, 1.798 miligramas em cada 100 gramas para cada 100. Biscoito de polvilho, 1.092 miligramas para cada 100, né? Hambúrguer bovino, 701 miligramas para 100. Então, o Ministério da Saúde alerta os consumidores para que evitem produtos com teor de sódio igual ou superior a 480 miligramas por porção. Olha isso aqui, então, tudo isso aqui tá o quê? Fora, né, criançada? Criançada que adora ir comer um lanchinho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A mortadela, né, os alimentos aqui que vão condimento para ele poder durar mais, então a gente tem que tomar cuidado, que eles geralmente são ricos, né, em sódio e em outras substâncias que nos fazem mal. B. Cite 3 medidas para prevenir a formação de cristais no sistema urinário. Então você vai lá falar. O que a gente falou? Tinha até nas figurinhas anteriores ali. O que a gente pode fazer, né? Beber bastante água. O que mais que a professora falou? Quarto, releia o texto Doping no Esporte e responda as questões. A. O que é doping? Né? O que é o doping? B. Qual é a função do teste antidoping? C. Você acha que o uso de doping no esporte é desleal em relação aos atletas que não o fazem? E por quê? Então, o ideal é a gente saber, a gente ler o texto e a gente fazer aquelas comparações que a professora sempre fala para vocês. Então, é o ideal para o meu organismo? Eu preciso disso? Então, não é, eu não preciso, tá? Então, a gente pode muitas coisas, porém, não devemos fazê-la, tá? Então, a gente sabe que a gente pode, mas não deve. Para quê? Para o quê? Proteger o nosso organismo. Nós precisamos proteger o nosso corpo, tá? Então, o que a gente fez hoje? Terminamos a nossa aula sobre o sistema urinário, que a gente tinha começado anteriormente. Vocês assistiram a videoaula, a professora fez a leitura com vocês aí, vocês pausaram a videoaula, caso necessário, a professora explicou os conteúdos aí, você em casa, depois do final aí da aula, você vai fazer sua tarefa, enviar para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva. E lembrando, pessoal, a gente tem que fazer essas atividades. Não fiquem lá só olhando pela rotina as páginas que vocês têm que fazer. Vocês têm que assistir a aula, tá? Porque o professor tá de olho naqueles alunos que muitas vezes só ficam mandando pro professor, né? Perguntando o que foi, qual que foi a aula, o que aconteceu, né? Eu não tô entendendo, a explicação é toda dada na aula, não tem essa desculpa, tá? Então vamos prestar atenção, vamos grifar, né, com grifa-texto ou com lápis embaixo, onde for necessário. Todos os professores que estão aqui vindo da aula estão falando isso para vocês. Estude da sua forma, se você quiser anotar no seu material ou fazer um resuminho, só que estudem, tá? Então, lembrando, nós estudamos as funções, nós estudamos quais são os órgãos que fazem parte do sistema urinário, para que ele serve, né? Tudo isso. Então, anota tudo aí, é muito importante, não só para você saber agora, mas para a sua vida. E nossa aula chegou ao fim. Até a próxima!